e Deus é santo, Ele jamais pode contradizer a sua justiça e a sua santidade, porque Ele é um Deus justo, porque Ele é um Deus santo. É o que nós vemos, liga aqui a TV, em Isaías, no capítulo 5 e versículo 16. Eu não sei se já dá para ver. Já dá para ver? Aqui. O que está escrito aqui? Vamos ler na televisão hoje, gente? Vamos fazer, dá para ler aí? Isaías 5,16. Mas o Senhor dos Exércitos é o quê? Pelo juízo. E Deus, o Santo, é santificado em justiça. Veja bem, o Senhor dos Exércitos, que é Deus, é exaltado pelo juízo, pela justiça. E Deus, o Santo, é santificado em justiça. Bom, se Deus é justo e se Deus é santo, Ele não pode violar esses seus atributos. Agora, isso seria uma coisa boa. Isso seria uma coisa ótima. Porque você tenta imaginar comigo se Deus fosse mau. Se Deus fosse mau, o universo fosse criado por um Deus mau, o universo fosse criado por um Deus onipotente, todo-poderoso, e que esse Deus fosse mau, seria horrível, não seria horrível, gente? Seria péssimo. Eu não sei se você já teve uma experiência de trabalhar com uma pessoa ruim, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: olha, meu patrão, desculpe a minha expressão, era o diabo em pessoa. O meu patrão era o diabo em pessoa. Olha, eu pedi as contas, saí sem direito porque eu não aguentava. Agora tenta imaginar um Deus santo, um Deus justo, um Deus poderoso, mas que esse Deus fosse mau. Como que seria, entre aspas, a nossa vida? Seria horrível, seria péssimo. Então, pastor, então é bom que Deus seja justo, é bom que Deus seja bom. É bom, não é bom, gente? Mas isso vai gerar um outro problema. Deus é justo, Deus é santo, e o ser humano? O ser humano é bom ou o ser humano é mau, gente? O ser humano é mau. Sabe o que Jesus falou? Vós, homens, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos. Então, qual que é a condição do ser humano? O ser humano, ele é mau. Pastor, peraí. Então, se Deus é justo, se Deus é santo, o que Ele faz com homens maus? O que Ele faz com homens maus? Porque todo ser humano, ele peca, todo ser humano, ele é mau. Vocês estão entendendo, gente? Deus não pode contradizer sua santidade. Então, a verdade é que Deus, Ele é o quê? Bom. Isso é assustador. Isso é terrível. Vamos ver aqui no próximo versículo, Lucas 18, 19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é o quê? Senão um, que é quem, gente? Deus. Então não há homens bons. Não, todo homem é mau. Está aqui Lucas 18, 19. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é quem? Deus. Pastor, mas qual o problema de Deus ser bom? Por que isso é mau? Por que isso que o senhor está falando é tão assustador que Deus seja bom? Porque nós não somos. E se Deus é justo, a justiça de Deus, a santidade de Deus não pode conviver com um homem mau. O bem não vive com o mal. A luz não consegue viver com as trevas. Não é verdade? Então, se nós somos maus, se nós somos pecadores, se nós somos falhos, como que o Deus bom, o Deus criador de todo o céu, de todo o universo, Deus santo, Deus justo, Ele vai poder conviver com homens maus, com homens pecadores? E mostro para você Romanos 3, e no versículo 12, olha o que diz aqui, Romanos 3 e versículo 12, lê comigo por favor. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram o que, gente? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos nós pecamos. Olha para o pastor agora.
nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra a natureza, nós pecamos contra o nosso próximo, nós pecamos contra tudo, porque a natureza humana é má. Você se lembra de já ter ouvido a mensagem sobre Caim e Abel? Não foi o irmão que matou o outro irmão? Quer dizer, vamos analisar hoje, nos nossos dias. Você já ouviu, por exemplo, a mãe que matou o próprio filho? Ou pior ainda, o pai que abusou da própria filha e do próprio filho? Você já ouviu coisas como essa? Quem já ouviu, gente? Quem já ouviu reportagem, notícia? Você já não ouviu isso? Então, por favor, me ajuda. Aqui eu tenho pais, eu tenho mães, eu tenho filhos. Se coloca no lugar, você talvez diga, pastor, jamais eu faria isso. O pastor, nossa, não passa isso na minha mente. Sim, mas a natureza humana é uma natureza má. E por isso nós vemos o que vemos, ouvimos o que ouvimos. Então nós também somos pecadores. Romanos 3,12 diz: todos se extraviaram, todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Somente Deus é bom. O ser humano, ele é mau. Romanos 3,23, olha o que diz aqui. Está demorando um pouquinho, mas chega lá. Lê comigo, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um só. Gente, não há nenhum ser humano. Pode dizer que o sujeito morreu, foi um mártir, mas ele pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando há o pecado, há separação minha para com Deus. Veja bem, por favor, entenda. O que nós estamos apresentando para você é o caminho para você abandonar o pecado. É o caminho para você se converter não a uma religião, para você se converter não a um pensamento humano, não para você, sabe, deixar de ser você. Porque há pessoas que ela pensa o seguinte: se eu me converter, eu vou deixar de ser eu. Não! Ao contrário, quando eu me converto, quando eu me entrego ao Senhor Jesus, aí sim eu passo a ter vida. Aí sim, até a comida que você come passa a ter um sabor diferente. Aquele que gosta de jogar um futebol, até o futebol que você joga, você vai dizer: poxa, até o futebol está melhor. Sabe? Tudo que você vai fazer, você vai ter uma diferença. Mas entenda, se Deus é verdadeiramente justo, o que ele vai fazer com um homem mau? Se Deus é justo, é simples o que eu quero dizer. Se Deus é justo, perdoa o ímpio, perdoa o pecador, ele não é mais justo. Ele já não é mais santo. Se Deus, ele é santo e ele diz para o pecador, vem para perto de mim, ele deixa de ser santo. Volto a dizer, Deus não pode abandonar os seus atributos. Deus não pode deixar de ser santo. Deus não pode deixar de ser justo. Deus não pode se contaminar com o pecado do pecador. E veja bem, uma vez que somos esse pecador, olha o que diz aqui em Números, no capítulo 14 e no versículo 18. Tudo que eu estou lhe mostrando está na Bíblia. O que diz aqui? Números 14 e 18. O Senhor é tardio em irar-se. Olha a santidade de Deus. E grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aí vem a grande questão de toda a palavra de Deus. Como um Deus justo perdoa o pecador e continua sendo justo? Como um Deus santo perdoa o pecador e o traz para si e continua sendo santo? A resposta é bem simples. A resposta, e eu vou até depois colocar, está na cruz do Senhor Jesus Cristo. A resposta para tudo isso que eu estou lhe falando, para o perdão
pecados, para que o Deus Santo e Justo Ele possa trazer a si o pecador, está na cruz de Jesus Cristo. Na cruz foi revelado a plenitude de todos os atributos de Deus: santo, misericordioso, poderoso, justo, fiel. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Ele tem que condenar o pecado. Eu pergunto para vocês: é certo que haja justiça? Sim ou não, gente? Sim. Se alguém lhe rouba, seja ele quem for, qualquer condição que ele se coloque, e ele é preso, seja um pai de família, uma pessoa até, mas ele roubou, ele tem ou não tem que pagar pelo que ele fez? Ele tem. É justo. Alguém vai lá, matou, roubou, e lá na cadeia se converteu, nasceu de Deus. Não é porque ele se converteu que ele vai sair da cadeia. Talvez ele morra na cadeia, porque ele vai ter que pagar aquilo que ele fez. É justo. É uma alma, é um ser humano, é alguém precioso, mas é a justiça de Deus. E é a justiça do homem também. Então entenda que a justiça de Deus, ela não falha. Deus, ele tem que condenar o pecado, porque Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Então Deus vem através do Espírito Santo, se aloja no ventre de Maria, e Deus se revela em homem, no seu único filho, vive uma vida perfeita como homem. Então ele vai para aquele madeiro, e no madeiro os pecados meu e seu são lançados sobre ele, e toda a justiça, gente, toda a ira de Deus que nós merecíamos, que nós deveríamos receber, é jogada sobre a cruz de Cristo. Todo o pecado, toda a maldição, a morte que eu e você receberíamos, a ira de Deus que nós receberíamos, foi lançada sobre a cabeça de Jesus na cruz. Por isso, eu acho que é Romanos 3,26. Leia comigo essa mensagem aqui também. Está demorando um pouquinho, mas vai chegando lá. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé no pastor. Tem a fé em quem? Então a morte de Jesus na cruz, a ira de Deus, toda a fúria de Deus é derramada sobre um só humano, sobre uma só pessoa, seu único filho. Deus se fez homem para levar sobre ele, por amor e por justiça, todos os nossos pecados, toda a maldição que deveria cair sobre nós, gente. Por isso, para a demonstração da justiça, da sua justiça nesse tempo, na cruz, para que ele seja justo, para que Deus fosse justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus, daquele que crê na cruz. Um pregador, há um tempo atrás, disse: esse negócio de cruz na igreja é maldição. Me desculpa, mas isso é uma bela de uma mentira. Não sabe nem o que está falando no altar. A cruz é o símbolo, a cruz vazia é o símbolo da nossa vitória. É o símbolo da vitória de Deus sobre a morte, sobre o inferno. É o símbolo da vitória de Jesus. É o símbolo da nossa vitória. Amém, gente? Se há algo que você quer pôr no seu carro, coloque então uma cruz vazia ali e dizendo: ele já não está aqui, ele venceu a morte. Em João, nós vemos o seguinte: porque a medida necessária, exata para satisfazer a ira de Deus foi sobre Jesus. E o que Jesus disse quando a ira de Deus sobrecaiu a ele? Sabe, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Jesus disse o seguinte: está consumado. Jesus disse: chegou o fim, acabou, está consumado. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse o que, gente? Está escrito: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus pagou o preço completo. Jesus pagou o preço por mim e por você, gente.
pagou o preço pelo Júnior, pagou o preço pelas pessoas que estão nascendo agora. A cruz de Cristo, ali foi a medida necessária para que a ira de Deus fosse derramada sobre alguém. É muito importante que você entenda o que eu vou lhe dizer. Os nossos pecados não foram perdoados porque os romanos chicotearam Jesus, cuspiram, arrancaram-lhe a barba. Os nossos pecados não foram perdoados porque simplesmente Jesus ali carregou uma cruz. Os nossos pecados foram perdoados porque a ira de Deus que deveria cair sobre mim, sobre você, caiu sobre seu único filho e filho amado. Jesus sofreu na íntegra o que nós sofremos. Ele morreu por mim e você, porque o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Vocês estão entendendo? Jesus pagou o preço, porque o salário do pecado é a morte. Em Isaías, no profeta Isaías, olha o desejo de Deus sobre o Senhor Jesus para que o pecado fosse perdoado. Todavia, foi da vontade do Senhor, essa expressão é muito forte, esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará. Entenda que a Deus agradou moer Jesus na cruz. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre um, e sobre esse que era perfeito e que levou sobre si todas as nossas transgressões. Hoje, na cruz de Cristo, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Hoje, você não precisa deixar, nada, você não precisa se tornar crente, cristão, religioso, católico, evangélico, nem isso que você precisa. Você só precisa reconhecer que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. Amém, gente? E aí sim, não há outro nome. Não há nenhum outro nome, não há ninguém que possa te salvar. Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos das suas mãos. Qual o nome que nos salva? Qual o nome que está toda autoridade? O nome que está acima de todo nome. Foi Ele que deu a vida por mim e por você, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade e a vida. João 14,6. Respondendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Você não chega até Jesus por causa do pastor Júlio. Pastor, ora por mim para mim chegar até Deus. Não. Você não chega até Jesus por causa de uma gravata. Não. Você não chega até Jesus por causa da placa da igreja. Não. Você não chega até Jesus por você conhecer muito bem teologia e isso. Não, você não chega. Você só chega até Jesus por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus. Quantos deuses há? Um. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem outro. A religião tem tentado lhe ensinar o seguinte: se você não estiver aqui, você não chega até Deus. Se você não seguir a mim, você não chega até Deus, você não será abençoado. Mentira, porque está aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e você na cruz. Não há outro, não há ninguém. Hoje você está sendo convidado e convidado, você que está nos assistindo também através dessa filmagem, a se arrepender. Você está sendo convidado ou convidada a receber uma vida nova. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos. Mas Deus, não levando em conta, dá para ler, gente? Dá, né? Os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. É Deus
São palavras duras, são palavras talvez até pesadas, mas não são palavras que nós queremos muitas vezes ouvir porque não é agradável para a nossa carne. Não é. Mas é agradável ao Espírito de Deus. Porque, gente, a nossa carne do pó ela veio, ao pó ela voltará. O Espírito, que é o fôlego da vida, vai voltar para Deus. E a sua alma, que é você, quem é você, ela também tem que ir para Deus. Milhares e milhões de pessoas agora estão morrendo, a todo momento gente está morrendo, e pessoas estão indo para o inferno. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo, está ali o corpo, mas a alma já está no inferno. E o inferno, ele é eterno, ele não é passageiro. Pastor, muito bem, mas o que significa, o que o Senhor quer dizer, o que a Bíblia quer dizer com se arrepender? Arrependimento do grego, arrepender-se traduzido, é uma mudança de mente, é você mudar a mente, não é você deixar de ser você, é você mudar de mente, é você mudar os seus sentimentos. Porque é o seguinte, tudo que você sente aqui no coração, é aqui, né? Tudo que você sente no coração passa por onde primeiro? Passa por aqui. Então, se não mudar a sua mente, os seus sentimentos não vão mudar. Se não mudar a sua mente, o seu coração não vai mudar. Você vai continuar preso ao passado. Você vai continuar tendo uma visão errada das coisas de Deus. Há pessoas que infelizmente ela diz, não, mas esse negócio de cristão, esse negócio de crente, esse negócio de igreja não é para mim. Ele tem que mudar aqui, ó. Porque a pessoa tem uma mente, ela pensa de uma forma errada. Exemplo bem simples, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele provou de uma mudança de mente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era o grande ou o maior perseguidor dos cristãos na época. Apóstolo Paulo, ou Saulo na época, recebeu uma ordem, que ele fosse até uma cidade, ali pela estrada de Damasco, para capturar, para prender os cristãos. Sabe por quê? Era isso que Saulo acreditava, que os cristãos eram blasfemos, e que Cristo era o maior blasfemo, que era o maior, traduzindo, perturbado da época. Na mente de Saulo era isso que ele tinha, que os cristãos eram uma seita perigosa, era a seita mais perigosa que existia. A visão de Paulo, o que Paulo pensava, estava totalmente errado em relação àquilo que Deus pensa. Saulo sai ali fungando, soltando fogo pelas ventas, mas a caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus ressurreto. Uma luz brilhante, reluzente, brilha, ele cai do cavalo, de joelhos, e ali ele tem um encontro com Deus. O que aconteceu? Seu pensamento mudou. Aquele que perseguia, seu pensamento mudou. Toda a sua realidade provou-se errada. Tudo que ele pensava sobre a realidade, principalmente em relação a Deus, estava errado. Saulo reconheceu que estava errado e começou a pensar completamente diferente. E agora pensava que Jesus era o próprio Filho de Deus. Ele agora pensava que os cristãos eram o próprio povo de Deus, que os cristãos eram o próprio Israel de Deus. Isso é conversão. Conversão é quando há uma mudança na sua mente. É quando você permite o Espírito Santo mudar você naquilo que tem que ser mudado. Saulo, ou agora Paulo, depois de batizado, ele que perseguia a igreja, ele passou a ser perseguido, porque a sua mente, ela mudou. Veja, então, se arrepender é perceber que todo o seu pensamento, a sua visão sobre uma realidade ou sobre a realidade, ela está errada. Quando você se converte, você sabe naquilo que você tem que mudar. Amém, gente? Então, nós só precisamos de uma coisa. Vamos deixar. Se submeter à vontade de Deus. Hoje, eu quero te convidar para que você venha se submeter à vontade de Deus. Hoje, nesta reunião,
você venha fazer o que Paulo ele fez. Você venha pedir ao Espírito Santo mudar a sua mente. Você venha permitir que o Espírito Santo venha mudar o seu coração. Você venha permitir hoje que a obra de Deus ela venha ser feita na sua vida. Porque Deus não leva o tempo da ignorância, mas Deus ele quer perdoar seus pecados hoje. Amém, gente? Você está tendo uma oportunidade, porque entenda que a mais terrível realidade das Escrituras é que Deus é bom, porque nós não somos bons. Mas se nós buscamos a misericórdia, a unção, se nós buscamos o poder de Deus e recebemos hoje verdadeiramente o Senhor Jesus como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Senhor, passamos hoje a viver uma nova vida. Passamos a partir de hoje a ter um novo coração. Passamos a partir de hoje fazer parte da providência de Deus. E a cada dia, a cada reunião, a cada semana, crescendo mais e mais diante da presença de Deus. É esse o desejo de Deus. Até chegar um momento mais glorioso, a salvação. Entrar no reino de Deus. Se a partir de agora você vai considerar o reino de Deus algo realmente valioso, faça. Faça. Para me terminar, eu queria falar muito mais, mas vou deixar o Espírito Santo fazer a obra dele. Marcos 1,15, e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Você sabe o que chegou diante de vocês hoje? O reino de Deus. Mais uma vez, arrependei-vos. E o que Jesus pede? Crede no Evangelho. Creia na palavra de Deus. E tudo mais o Espírito Santo vai fazer. Amém, povo de Deus? Fique de pé, em nome de Jesus. Deus te